Olá, professores do segundo ano da Rede Municipal de Capivari. Sejam bem-vindos a mais um HTPC semanal do segundo ano. Nesta semana, de 17 a 21 de março, nosso foco será o planejamento de língua portuguesa da semana subsequente, de 24 a 28 de março. Para acompanhar esse HTPE, sugiro que você esteja com o seu guia de orientações didáticas e também o livro do aluno para que você faça as anotações. Lembrando que como conversamos já em HTPC, as orientações didáticas desta semana, elas estão disponíveis ou no documento que eu já enviei para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp, ou estão disponíveis lá na plataforma Aprender, Aprender Formar, porque há aí esse vácuo no guia de orientações impresso, mas você pode alcançar essas orientações lá no material já anteriormente enviado a vocês no nosso grupo de WhatsApp. Bom, a semana de 24 a 28 de março, então, começa com a sugestão do livro da leitura do livro Uma Festa Animal. Tendo em vista que a temática, o tema que vem sendo trabalhado aí no material Novo Lendo, é um aniversário, convite. Então, em torno dessa temática, a sugestão do livro é Uma Festa Animal. Lembrando que este livro foi adquirido ano passado pela Secretaria da Educação em número suficiente aí para ter um livro para cada aluno durante essa leitura. Então, esta é uma estratégia que a Isabel Solé chamaria de leitura compartilhada. Quando você, professor, tem ali o livro que você vai ler para as crianças, mas também elas têm, cada uma delas é a leitura e o suporte. O suporte, nesse caso, é o livro, né? É onde essa leitura está contida. Então, é muito interessante para que a criança vá fazendo ajustes na leitura. Nós precisamos trabalhar as estratégias de leitura diariamente. Eu faço aqui só um lembrete: os nossos alunos do segundo ano, eles ao final do ano, muito provavelmente lá no mês de novembro, farão a avaliação externa do SARESP, aquela avaliação do Estado, né, do governo do Estado. E esta avaliação, quem já participou dela no passado, pôde perceber que a criança precisou ler autonomamente, sozinha, muitas questões. Ela começava ali no número 7, ia mais ou menos até 16, onde as crianças precisavam ler textos autonomamente, sozinhos, lá em novembro. Então, é muito importante que a gente vá preparando nossas crianças para a leitura. E a leitura compartilhada, aproveitando que a nossa rede tem, por exemplo, esse livro em grande volume, ela é muito interessante. Então, se possível, distribua um livro para cada aluno, para que ela vá lendo com você. Ah, mas eu tenho criança que não sabe ler. Mas mesmo que ela vá fazendo a pseudo-leitura, a falsa leitura, ajustando com o seu dedinho ali a leitura dela com a sua e com a turma, é uma excelente estratégia para desenvolvimento de leitura. Então, nesse primeiro dia, no dia 1, é sugerido que faça-se, então, a leitura de leite ou a leitura compartilhada, se cada criança tiver o seu suporte, do livro Uma Festa Animal, da temática de festa. E também depois, no Novo Lendo, nós vamos trabalhar nesse dia as questões de 65 a 70, que eu já faço um alerta. Olhando agora aqui o planejamento, esmiuçando o guia de orientações, é muito possível que não dê tempo de que sejam feitas todas essas atividades num dia só, mas aí, professor, você tranquilamente transfere para o dia seguinte, registra, né, se for o caso, para o seu coordenador, que não foi possível neste dia trabalhar todas as páginas, que elas serão trabalhadas no outro dia. O que importa é que a gente faça um bom trabalho, um trabalho esmiuçado, um trabalho comprometido de consciência fonológica, de leitura com as crianças. E se houver um atraso aí neste dia, haverá dias na sequência da semana que ficarão somente com duas páginas. Então, você pode ir fazendo esses ajustes, né? Isso é perfeitamente compreensível. Bom,
Com relação à leitura de leite, quem já conhece o livro sabe, né, que o cachorro ele manda um convite para os animais para a festa e ele manda com esta condição, né? Este convite aqui eu escaneei diretamente do livro e coloquei lá nas sugestões, naquele documento que eu mando para vocês com sugestões extras, eu mando este convite escaneado, caso você queira imprimir, colocar na lousa, ler com as crianças, imprimir com as crianças. Ah, mas a letra cursiva, eles ainda não leem. Mas eles não leem, mas a gente já pode ensiná-los, né? E ir mostrando para eles podem ir detectando. Você pode, por exemplo, perguntar, né? Ah, localizem a palavra patas, localizem a palavra pelos, e aí ela pode ir inferindo, né, qual dessas letras, qual dessas palavras começa com PA, né, já que ela está procurando patas, por exemplo, ou quando ela está procurando pelos, quais aí dessas letras de forma cursiva, é o P e o E, então ok, elas não sabem, mas já é uma maneira da gente ir trabalhando também, né? Sem cobrá-las, sem cobrar a grafia, por exemplo, que é o mais difícil para elas, mas a gente já pode ir inserindo também a leitura da letra cursiva através desse bilhetinho, desse convite, na verdade. E aí, caso haja tempo, caso isso seja possível na sua turma, mesmo antes de ler o livro, o que eu sugiro? Ó, pessoal, nesse livro aqui, o cachorro faz esse convite aqui, ó. Serão aceitos apenas animais de quatro patas, com pelos, rabo, focinho, orelha e bigode. E aí, vamos fazer uma lista de quais animais serão aceitos nessa festa? Veja, uma oportunidade de escrita, convide as crianças para escrever na lousa, ou você como escriba delas, né? Veja, é uma prévia já, né? Uma antecipação da história. E depois da história, sugiro também, caso haja tempo na sua turma, caso você consiga fazer essa atividade, vocês sabem que eu sempre coloco uma atividade de pareamento, né? E a atividade de pareamento, ela é muito importante para a leitura também da criança, trazendo essa questão da leitura. Então, vejam, ó, nessa aula aqui, a gente já fez uma atividade de escrita, que foi o levantamento de quais animais poderiam participar da festa, dadas as condições do cachorro, e essa atividade aqui é uma atividade de leitura específica, né? Então, a criança pode recortar as pecinhas e depois elas têm que ler os nomes e colar embaixo, ou se você, lógico, né, tiver tempo, ao invés de colar, você pode, de repente, plastificar e a criança só coloca embaixo ou em cima da figura o nome, mas o mais importante aqui é que a criança leia, né, o nome aí dos animais. Bom, então depois dessa contação de história, indo aqui para a questão do livro em si, nós começamos então esse dia na página 65. Na página 65 começa com o ícone Vamos Dialogar e vai falar, né, dessa questão lá de trás, ó, recuperando esta canção aqui, vocês vão, né, que vocês estão trabalhando nesta semana aqui que nós estamos, e aí vocês vão terminar essa semana com a construção desse convite para uma festa hipotética, né, coletiva dos aniversariantes do mês. Então, qual a sugestão aqui, né, de uma apresentação, desta canção aniversário, né? Então, seria aí no campo da expressão oral e artística. É claro, eu imagino que a maioria de vocês ou todos vocês não farão essa festa, mas então pode ser aproveitado aqui de novo o cartaz, mas para fazer uma coreografia, uma apresentação entre vocês mesmos, ali no momentinho de ludicidade aí da turma, sem que haja necessidade da apresentação nesta festa de aniversário. Mas o mais importante é a retomada, né? A retomada do cartaz, a retomada das palavras, da leitura das palavras, da música, enfim. Bom, em seguida, aqui, vai de novo trabalhar com aquele cartaz, olha. Então, veja, o professor ou a professora lerá algumas palavras da canção, você identificará e circulará essas palavras. Então, aqui você vai, na verdade, professor, fazer um ditado de palavras que a criança deverá achar aqui nesse cartaz. Então, esse cartaz, ele não veio, né,
no material, nós procuramos, mas nós detectamos que ele não veio. Então, o que eu sugiro, né? Que você, de repente, possa imprimi-lo num tamanho grande, colocar na frente, ali da lousa, numa sulfite, e a criança tem ali no material dela, e que você faça um ditado de palavras que ela deverá encontrar e que ela deverá, então, circular primeiro, né? Você identificará e circulará, e depois ela escreverá aqui. Então, vejam, ó, 3, 6, 9, né? Você trabalhará com 9 palavras. E o que eu já sugiro, professora? Antecipando a página seguinte. Lá na página seguinte, vai pedir para a criança detectar na música palavras de uma sílaba só, monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Então, já se adiantando, sugiro que você dite palavras aqui com diferentes constituições silábicas. E outra, sugiro que você dite palavras com sílabas canônicas e não canônicas, especialmente as não canônicas. Como nós discutimos lá no HTPC, muitas das nossas crianças, elas precisam agora do trabalho mais sistematizado com as sílabas não canônicas. Então, aproveite esse momento para ditar essas palavras, porque depois essas palavras serão estudadas, manuseadas. Aqui, se você tiver tempo, pega o alfabeto móvel, pede para elas primeiro montar com o alfabeto móvel essas palavras, especialmente se a sua classe ainda tem muitas crianças pré-silábicas, silábicas com valor, silábico alfabético, ou seja, em fases ainda mais iniciais. Eu sei, precisa de bastante tempo, mas aí o que você pode fazer? O que eu sugiro? Nem que você acelere depois outras questões, mas essa questão do manuseio de letras, da constituição de palavras, ela é muito importante nesse início do processo de alfabetização. Então, de repente, olha, essa daqui você nem faz, ou você lê uma vez só, faz mais rapidinho, para você se concentrar seu tempo, seus esforços, por exemplo, com as crianças, nessa atividade, que é uma atividade importante de escrita. Então, ó, aqui que eu vou só sugerir, você pode procurar buscar outras palavras lá. Então, eu sugiro eu, que é uma monossílaba, cinto, que é dissílaba, elefante, trissílaba, maior, né? Que tem, ó, vejam, o elefante, o cinto, tem aí as sílabas não canônicas, maior, tem o or, né? Que troca a consoante e a vogal de lugar, eles têm bastante dificuldade, dá para trabalhar isso. Antes, do, que é monossílabo também, tamanho, que tem o NH, hoje, que tem o H, você pode chamar atenção aí para a questão do H, o G, que é muito comum que as crianças escrevam hoje com G e não com J, bem, né, que termina também com o E e o M. Então, vejam, são palavras que proporcionam muitas discussões e bastante trabalho. Então, essa é uma atividade que você pode deter bastante, né? Se deter mais tempo para trabalhar as questões de sílabas não canônicas com as suas crianças. Depois aqui, ela vai procurar, né? Então, eu sugiro que você já dite o elefante aqui, porque é a palavra que rima com gigante lá no texto, que fica até mais fácil para a criança encontrar, vocês já trabalharam a palavra elefante aqui, e tudo mais. E já para adiantar essa questão da sílaba lá da tarefa 14, o que você pode fazer com as suas crianças? Pede para ela contar depois de escrito. Você pode fazer a correção na lousa, ver se elas escreveram certinho. Você escreve e elas comparam com o que elas escreveram, quais letras faltaram. Depois de todo esse processo, você pode pedir para que elas contem quantas sílabas tem cada uma das palavras e coloque o número aqui na frente. Por quê? Aí a gente já adianta essa questão 14 aqui, ó, que ela deve copiar palavras, e daí ela pode copiar as palavras já trabalhadas na tarefa anterior, palavras com uma sílaba só, com 2 sílabas, 3 sílabas e 4 sílabas ou mais. É claro, aí você trabalha também, né, essa nomenclatura aqui com as crianças. Bom, seguindo, tem outras questões de consciência fonológica que você pode fazer de forma coletiva, porque, como eu disse, esse é um dia que tem bastante atividades aí para fazer, então aqui você pode trabalhar coletivamente essas questões. Esta aqui é uma questão
de observação, né? Aqui você pode pedir para que as crianças leiam, elas leem, né? Para que você vá fazendo coletivamente. E aí, qual que é a sugestão aqui, né? Na página 68, você tem algumas questões. Então, vejam, um exemplo: quais objetos estão sobre a cama? E aí, uma questão interessante que tem lá nas sugestões pede para a criança observar atentamente a imagem da página anterior e fechar o livro. E aí você pergunta: quais objetos estão sobre a cama? E ela tem de memória que responder. Aí vocês, né, todos abrem e anotam aqui. Aí, pois, vamos lá, agora fecha o livro de novo. Quantas cadeiras tem nessa imagem? Quem se lembra? Então, é uma atividade interessante, as crianças vão se interessar, né, porque aí elas têm que trabalhar a memória e a inferência, e aí você vai coletivamente, então, construindo as escritas, perguntando inicial, letra que termina, sílaba, número de sílabas, tudo aquilo que você pode construir aqui coletivamente com as crianças. Essas imagens que tem aqui, lá no guia, sugere que você pergunte qual, né, desses quartos ela prefere, ela acha mais bonito, mais legal e tudo mais, né? Bom, aqui o material na página 69, a tarefa número 4, ela sugere que dê continuidade à organização daquela exposição da família, que tem lá o início em páginas anteriores, então, né, sugere-se, na verdade, essa atividade ela se espalha durante a semana toda, né, porque acho que, imaginando que é uma atividade que vai dar bastante trabalho, levar bastante tempo, então pede aqui para que haja uma continuidade aí daquela exposição, cada família tem a sua história, que começou lá no início dessa tarefa. Depois a gente tem uma leitura de uma questão com mosaicos, né? E aqui eu faço uma sugestão, porque lá no guia fala para sair com as crianças, coletar, por exemplo, pedrinha, ou fazer um mosaico de um desenho grande e tudo mais. Sugiro que você peça talvez auxílio para o professor de arte, né? Quem sabe ele consegue aí auxiliar, encaixar nas aulas dele um auxílio para você de trabalhar o mosaico mais detidamente aqui com as crianças. Se não, você, claro, faz uma leitura, conversa com as crianças, faz um trabalho oral bem interessante sobre essas questões e tudo bem, né? Aqui na questão 5 da página 70, sugiro, né, até, e tem até uma orientação lá nas orientações do material, que de repente você mande isso daqui para casa, porque fala para a criança que ela faça um desenho do quarto dela. Então, talvez ela consiga fazer melhor, com mais detalhes, porque, gente, esse desenho, já adiantando, ele vai servir depois de algumas páginas adiante para que a criança faça um texto descritivo, descrevendo o quarto dela. Então, aqui talvez, né, um desenho bem elaborado, com mais detalhes, ajude a criança daqui a algumas páginas a fazer um texto descritivo com mais detalhes no seu quarto. Então, aqui talvez uma boa estratégia seja que você leve, né, mande para casa para que ela faça, até de repente com auxílio da família, um desenho do quarto dela. Aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Aí fala para fazer uma colagem de mosaico no seu desenho, mas eu imagino que no desenho do quarto não será possível, faça-se num desenho maior, num outro desenho, conforme já sugeri, inclusive talvez com auxílio do professor de arte. Dando continuidade, aqui a gente acaba, desculpa, aqui a gente acaba o primeiro dia, né? O primeiro dia ele vem até a página aqui 70, somente então essa atividade que pode ser até aí, de repente, enviada para casa. Nós vamos então para o dia seguinte, né? Então, para um outro dia de 2 aulas, a sugestão, então, é o cada um mora onde pode, né? Porque
vem aí a questão da família, onde mora, né, onde a família mora, questões tratadas aí também nessa temática da história, né, da criança. Então, é por isso a escolha desse livro do Ziraldo. Então, a gente vai partir lá da 70, como que eu mostrava há pouco, e vai até a página 72. Bom, com relação a cada um mora onde pode, o que eu sugeri lá para vocês, né? Sugeri, então, uma fichinha de leitura. Já está digitada lá para que você, neste dia, converse com as crianças, né? Sobre então as moradias, tudo que aparece lá. E aí você pode trabalhar com a leitura com as crianças aqui, ó, um pequeno, né, trechinho do livro. Então você pode primeiro pedir para que eles leiam, depois você lê, depois você pode fazer de várias formas. Agora a gente vai ler devagar, agora a gente vai ler rápido, agora vão ler só as meninas, agora só os meninos. Só quem começa com a letra A vai ler várias formas de que você faça a leitura da fichinha de diversas formas. Da mesma forma, você pode pedir para ela encontrar palavras. Olha, quero que vocês achem aqui a palavra melhor. Eu quero que vocês achem a palavra acho. Veja, estamos trabalhando a questão das sílabas não canônicas. Eu li as avaliações de vocês lá no HTPC, e algumas pessoas pedem isso, né? Sugestões do trabalho com as sílabas não canônicas. Então, veja, nessa fichinha já tem vários, ó. Vamos achar, olha só, por exemplo, o uso do H. Então, tem melhor, tem minha, tem casinha, tem acho. Então, de repente, você foca aqui nos usos do H, como LH, NH, CH e os sons dessa letra. Você já faz um bom trabalho aqui de consciência fonológica das sílabas não canônicas. Bom, aí lá na plataforma, né? Procurando lá no livro do aluno, o que a gente tem nesse dia? Um trabalho com frases. Vocês se lembram? A gente usou, né? Falou bastante desse trabalho com frases. Nossos alunos estão com dificuldade de consciência de frase e de palavras. Então, você pode, de repente, ampliar isso daqui, né? Essa frase e imprimir grande para que a criança recorte, monte, remonte, porque isso aqui é difícil para ela. Difícil não, é desafiador. E é nas atividades desafiadoras que eles evoluem. Então, interessante isso daqui, né? Ó, você recorta as palavrinhas, dá embaralhado para que elas montem em grupo. Isso aqui vai dar um grande desafio para elas. Deixa elas tentarem, experimentarem. Você pode fazer suas intervenções e depois que elas conseguirem, elas anotam, né? Aqui a frase que elas conseguiram montar. Em seguida, nesse dia, a gente tem um texto aqui, uma parlenda. Então, utilize essa parlenda também para trabalhar leitura, estratégias de leitura. Então, primeiro, peça para que eles leiam sozinhos. Ah, mas eu tenho crianças que não leem, mas deixa ela experimentar do jeitinho dela. As crianças que leem, né, tentam fazer também a leitura. Depois, você lê. Você, como leitor experiente, lê com fluência, lê com entonação, para nas vírgulas, né, marca as rimas na sua fala, na sua leitura. Mais uma vez, né, vamos ler devagar, vamos ler rápido. Leiam as meninas, agora leiam os meninos. Então, depois de bem, né, lido essa parlenda, você então pede para que ela pinte algumas frases. Então, você vai ditar, né, um verso, no caso, lencinho na mão. Agora eu quero que vocês pintem aonde está escrito lencinho na mão. Então, ela tem que achar. Quero que vocês pintem moça bonita, por exemplo, né? Então, ela pinta aqui. Coloque em dupla, né? Coloque em trio, para que as crianças que têm mais dificuldade possam ser auxiliadas também pelos seus pares, pelos seus colegas. Aqui, então, uma escrita de rima, que você pode escolher como quer fazer, se quer fazer coletivo, se quer fazer individual, e depois você faz as intervenções. E aí, aqui, tem uma atividade com rima que não está aqui, está lá no guia de sugestões. É uma sugestão de um jogo de memória das rimas. E aí, esse jogo de memória das rimas está lá no encarte do jogo, né, do Brincando com as Palavras, na página 27.
Para me adiantar, eu já estou mandando para vocês as cartelas prontas. Vocês devem somente fazer a impressão. Lembrando que essa impressão, se possível, vocês façam num papelzinho mais grosso, para que a criança, quando vire essas imagens, não se antecipe. Então, é muito simples, né? Em grupo tem lá comer, escrever, então ela tem que virar, né? Cada criança tem que virar 2 fichinhas ao mesmo tempo, ela tem que virar palavrinhas que rimam. Então, tem comer, escrever, professor, escritor, enfim, várias palavras que tem lá de rima e que já estão prontas as cartelas lá no documento de sugestão para que vocês imprimam. Aí vocês veem como querem fazer, se querem colar no caderno depois as palavrinhas que ganharam, né? Aí vocês se organizam da melhor forma com as suas turmas. Mas é um jogo interessante, porque vai envolver rima e vai envolver leitura também, porque a criança precisa ler para saber se aquelas palavras que ele virou, se elas rimam ou não. Bom, e terminando então esse dia 2 de sugestão, ela vai fazer aquele texto descritivo do quarto dela, que eu já expliquei para vocês anteriormente, que ela pode fazer com o apoio do desenho dela. Andréia, o que eu faço com o meu aluno que não escreve? Ele não vai escrever um texto descritivo, não, ele pode fazer uma lista. Então, você vai escrever 2 ou 3 coisas que tem no seu quarto. Claro, se você tem um pré-silábico, se você tem um silábico com valor, ele ainda vai precisar da sua ajuda. Então, você pode deixar ali que os alunos alfabéticos, os ortográficos vão fazendo a descrição sozinhos, e aí você senta com as crianças em fases mais iniciais de alfabetização e olha, nós vamos escrever 3 palavras. O que tem no seu quarto? Tem cama, tapete e guarda-roupa. Vamos escrever cama, tapete e guarda-roupa. Tem colchão, né? Muitas das nossas crianças vão falar, tem um colchão no chão e um guarda-roupa também, um armário, vamos escrever isso. Então, você pode adequar aqui, né? Fazer aí uma lista, nem que seja uma lista de 2 ou 3 palavras, o importante é a qualidade da sua intervenção nesse momento. E com o meu aluno atípico, eu vejo sempre o pessoal da educação especial ali no núcleo trabalhando com a questão das imagens, né? Então, se você tem um aluno atípico, converse com a professora auxiliar, trabalhem com imagens, né? A gente sabe que o trabalho com imagens é muito importante para esse grupo de alunos. Então, ao invés de escrever, você pode, de repente, né, trazer imagens de coisas que tem na cozinha, no banheiro, na sala. E a criança deve achar ali nas imagens as que tem só no quarto, né? E no quarto, lógico, né? Nesse hall. E a criança deve achar as que tem só no quarto. Enfim, uma adaptação aí para as crianças atípicas, mas é sempre a questão da imagem, ela é sempre importante, né? Para essa atividade aqui. Bom, aí a gente então retorna, porque a gente vai para o próximo dia, né? A gente vai ali para o dia 3 dessa semana. No dia 3, nós temos a página 73 e 74, como eu disse, de repente, se ficou alguma coisa mais atrasada, você pode ir repondo, né? Nesses dias, embora aqui a gente vai usar uma aula só. E a gente tem também, ainda no contexto de festa, aniversário, convite, o famoso Bruxa, Bruxa, Vem à Minha Festa. Né? Um livro simples, mas é um livro que possibilita um trabalho com listas. E as listas, elas são muito importantes, é um gênero textual muito importante para trabalhar na alfabetização, dada a sua simplicidade, né? Porque ela não tem estrutura, ela tem, né? Mas é uma estrutura muito simples, de uma palavra, por exemplo, em cada linha. Né, são palavras, não precisa ir de concordância, de questões mais rebuscadas, então é um texto mais simples, então dá para você fazer uma lista de convidados que vão aparecendo lá no livro. Esse é um livro bem conhecido, né? As crianças já devem conhecer, com certeza elas vão relembrar, e você também, professor, então dá aqui para fazer o trabalho com esta lista de convidados. Bom, então lá, no material, nós temos a página 72 e 73, 73 e 74, desculpa, e por que, né, que tem também pouca atividade nesse dia? Porque envolve uma brincadeira. Então, a sugestão do material aqui também
Deixe que as crianças tentem ler sozinhas primeiro, depois você faz a sua leitura com muita fluência. Você é o leitor modelo, você é o leitor experiente. Então você deve ler mostrando para ela como é que se faz. Qual é, por exemplo, a função da vírgula, o ponto final, e como é que você mostra isso, né? Com a sua entonação. Então, depois das tentativas da leitura da criança, você faz a sua leitura e pede para ela acompanhar com o dedinho a sua leitura, porque ela vai fazendo esses ajustes. Então, combina com as crianças um tempo para brincar. Olha, a gente vai agora, né, sair, é uma brincadeira simples. A gente vai sair, quanto tempo a gente vai brincar? Claro, né, gente? Não dá para pegar muito tempo aí da sua aula. Explica para elas que esse é um texto instrucional, porque ele dá instruções de como faz a brincadeira e faz então essa brincadeira lá fora. Aqui tem uma questão de organização, né, das palavras para formar o nome da brincadeira, que é bola ao túnel, e por fim, ó, cante novamente, é uma retomada da música aniversário. De novo, peça para eles tentarem ler sozinho. Você leia com fluência. Todo esse trabalho, então, com a leitura aí, bastante importante. Então, a gente caminha para o dia 4 dessa semana, e ainda na temática festa, aniversário, o livro O Bolinho. Aqui eu retomo a questão da leitura compartilhada, porque as crianças têm como acompanhar no mesmo suporte que você tem em mãos, que é o livro, porque esse livro tem em quantidade na escola, né? Em quantidade necessária para que cada criança tenha seu livro. Então, utilize a leitura, né, desse livro para que as crianças acompanhem. Depois, eu estou enviando para vocês essa atividade aqui que eu costumava fazer com a minha turma. Eu sempre gostei do livro do Caso do Bolinho, da Tatiana Belink, que é, na verdade, uma adaptação desse livro original que é o Bolinho. Então, eu fazia essa atividade com elas, né, com as crianças, também de pareamento. E aí, também, né, gente, sempre se houver tempo na sua turma, isso aqui é muito simples para os alfabéticos, para os ortográficos, principalmente para os ortográficos, é muito fácil. Então, caso para os ortográficos, você pode complementar, dizendo para eles construírem frases, sabe? Depois do pareamento, que isso aqui é muito simples para eles. Mas, para as crianças em fase inicial, isso aqui é desafiador. Por exemplo, para o pré-silábico, você pode fazer assim, ó. O que é esse aqui? Ah, isso aqui é um bolinho. Bolinho começa com qual letra? Ah, ele não sabe que é B, mas você explica, induz, né? Até que ele saiba, que ele procure, por exemplo, aqui, ó, com B. Ah, o silábico com valor, né? O vovô e a vovó, ou ele vai pensar que são dois Vs ou que são dois Os, palavras que dão muito conflito para eles. Então, detenha-se nessas duas palavrinhas aqui com silábicos, por exemplo, com valor ou para consoante ou para vogal, que são repetidos, né? Então, são várias possibilidades, mas são só 6 palavrinhas, mas são várias possibilidades que você tem para explorar aqui as crianças em fases mais iniciais da escrita. E lá no livro, então, a gente vai para a página 75 e 78. Então, a gente tem, vamos lá aqui, na página 75. As orientações lá do guia, elas estão meio confusas, eu assumo para vocês. Eu acho que não é bem dessa página aqui, mas então a gente já subentende algumas coisas, né? Como trabalha com material, a gente já vai se antecipando, mas a orientação do guia está um pouco esquisita com relação a essas páginas finais dessa semana. Mas, enfim, a gente entende que isso daqui é uma questão para querer se identificar, né? Onde estão as palavras, porque, por exemplo, ó, aqui pede para ela pintar no retângulo só o que é palavra. Então, para ela diferenciar o que é símbolo, né? Por exemplo, isso aqui é um símbolo muito conhecido por elas agora com a questão da internet. Então, aqui ela vai pintar suas palavras. Depois dessas palavras, ó, vai reiterar uma questão já aparecida aí nessa semana.
a questão das sílabas, nomenclatura, ó, de sílaba, duas sílabas, trissílabas, três sílabas, enfim. Então, retoma uma atividade já feita anteriormente com essa questão do número de sílabas. E depois pede, ó, que é importante, gente, escolha um colega de sala e leia as palavras do quadro para ela. Aqui você já pode colocar em dupla, e as crianças devem ler umas para as outras. Eu sei, é uma atividade que demanda de tempo, mas ó, vamos trabalhar a leitura com essas crianças para elas não passarem aperto aí nas avaliações externas. Então, mais uma vez, a gente se detém nas atividades mais importantes, né? Então, essa atividade envolve escrita e leitura. Essa é uma atividade importante de se deter, né? De deter mais tempo nela. Então, pedir aí para que as crianças leiam para as outras é interessante. A gente segue aqui com a questão das frases. Então, mais uma vez, se for possível, conte com elas, se for conte as palavras, né? Se for possível, dê para recortada para que elas montem, né? Então, nós sabemos que é uma habilidade que nossos alunos precisam trabalhar. E aí depois tem questões aqui com relação à frase, que você pode escolher como queira fazer, se quer fazer coletivamente, se quer fazer individual. E terminando aí essa semana e este dia, nós temos uma sequência de imagens e que depois aqui ela deve criar uma história interessante. De novo, né, ó, é uma atividade que possibilita o trabalho com as crianças atípicas, porque tem o suporte das imagens. E, de novo, se você precisar, com as crianças pré-silábicas, silábicas com valor, trabalhe com listas. Então, veja, nós temos uma mesma atividade que nós podemos fazer variações. Esta também é um pedido de sugestão que apareceu lá no HTPC, né? O trabalho com os diferentes níveis. Então, vejam, a mesma atividade você pode propor de maneiras diferentes. Então, para os pré-silábicos, para os silábicos e para os silábicos alfabéticos, peço uma lista. O que tem aqui, né? Tem nessa imagem? Tem o pai, a mãe, o bebê, a certidão de nascimento ou documento. O que tem aqui? O bebê, brinquedo. O que tem aqui? Aniversário, bolo, família. Trabalhe com listas e com os alfabéticos e com os ortográficos você pode trabalhar o texto em si. Ou, caso queira, também você pode trabalhar o texto de maneira coletiva. Só que o coletivo também é interessante que hora ou outra você trabalhe de maneira individual, porque também só no coletivo as crianças não têm esse momento da experimentação. Então, ora você pode trabalhar o coletivo, ora você pode variar as atividades de acordo com as hipóteses de escrita. Bom, então, nessa semana, são essas as atividades que nós temos para trabalhar com os nossos segundos anos. Não deixe de registrar sua presença. Muito obrigada pela atenção e até a próxima semana.